guarda-redes não é um jogador de futebol. O futebol joga-se com os pés, o guarda-redes joga com as mãos, portanto, logo aí é quase que um corpo estranho ao próprio jogo. Nós somos a fraude da lei, não é? Porque nós não podemos falhar. Quando ponta de lança falha o golo para 1 milímetro, 2, 10 centímetros, bem tentado. E quando o guarda-redes toca a bola, mas que entra, devia ter feito mais. Sabemos que somos olhados de uma forma diferente. O guarda-redes não ganha jogos, só perde. Eu acho que é o único que não pode falhar, né, como se diz. A pessoa, quando vai para aquele lugar, sabe que não pode falhar, sabe que não pode facilitar. De certa forma, tem que haver um pouco de maluco em todo o guarda-redes. O futebol joga-se 11 contra 11. Todos na disputa da bola, no apoio, na entreajuda, no entendimento coletivo. Quando falha um, perdem todos. Quando é golo, é como se todos tivessem marcado. Mas há um homem mais solitário que os outros. Aquele que veste de outra maneira e com outra cor. Que joga com as mãos num jogo de pés. Que fica sozinho quando todos os outros falham. Que é a última esperança na hora da verdade. Num desporto em que os golos são o objetivo supremo, a missão dele é evitá-los, com a ponta dos dedos, os pés e o corpo. Chamam-lhe guarda-redes e é a última linha de resistência, o anjo da guarda que não pode falhar. Antigamente tudo começava na rua e nos pequenos campos de barro. Juntavam-se os amigos e escolhiam-se as equipas. Todos queriam ser jogadores de campo, mais à frente ou mais atrás, porque o importante era fazer o gosto ao pé e imitar o estilo de Pelé ou Eusébio. Ter um guarda-redes era apenas um pró-forma. Por isso, relegava-se para a baliza o elo mais fraco. Aquele que era o pequenino da rua, aquele que não sabia jogar muito bem a bola na rua, era empurrado para a baliza. Então nós obrigatoriamente tínhamos que ir para a baliza. Há várias equipropriedades que originavam que o guarda-redes ficasse lá para sempre, porque era o gajo ou que não sabia jogar a bola, ou por ser um menor da rua, ou porque realmente tinha qualidade para estar lá na rua. Quando era jovem, os meus 9, 10 anos, eu era o maior do grupo, naquele grupo de infância, eu era o maior deles todos. Então mandavam para a baliza. E eu ia para a baliza porque diziam eles que eu ocupava a baliza quase toda. A minha aprendizagem de guarda-redes foi a aprendizagem da rua, onde fazia-se uma baliza com 2 pedras, e era assim que acontecia. O Benfica teve muitos guarda-redes ao longo das primeiras décadas. Homens que enfrentaram o desconforto do pó dos pelados, as balizas de postos quadrados, as bolas pesadas que tinham de agarrar de mãos nuas. Mas a atenção da multidão estava toda concentrada nos goleadores e nos artistas do meio-campo, e os nomes desses estoicos guardiões eram levados pelo esquecimento. Até que surgiu um jovem chamado José Bastos. Luvas não existia, não? Jogávamos sem luvas, por isso os guarda-redes tinham que ter boas mãos, a bola podia ir com muita força, que ficava sempre nas mãos. Os campos eram pelados e quando os avançados se isolavam, eles iam lá com as mãos mergulhar aos pés e agarrar a bola. José Bastos chegou ao Benfica nos anos 50. O seu destino não era a baliza, mas os deuses do futebol escrevem direito por linhas tortas. A primeira vez que fui ao Benfica, estava aí umas 500 miúdos para aproveitarem, 2 ou 3. Eu sei que fui um desses. O jogador que estava a jogar aleijou-se, como se aleijou, não pode entrar outro guarda-redes, naquela altura não podia, tinha de ser um jogador que estivesse a jogar é que tinha de ir para guarda-redes. E foi isso que aconteceu. Eu fui para guarda-redes, ganhámos 1-0, joguei bem, já não me quiseram tirar. Os
José Bastos foi um dos melhores guarda-redes que encontrei durante as minhas épocas do Benfica. Não me lembro de guarda-redes que fosse melhor do que ele entre os postos. E o Bastos mandava-se para a lama, fazia aquilo tudo, era uma coisa espetacular. O Bastos era um excelente guarda-redes. Um excelente guarda-redes, com muita atenção, bloqueava bem a bola. Foi um jogador muito seguro, boas mãos, era um jogador que jogava fora da rede, saía, socava, porque é muito alto e bem constituído. Portanto, para mim foi um dos melhores guarda-redes que passou pelo Benfica. Como pessoa, pois sem dúvida nenhuma não temos nada mais a acrescentar, senão de que toda a vida foi e continua a ser um colega, um amigo, um grande homem. Era um jogador, um rapaz assim, humilde e simples, muito acanhado, que caracolava-se quando falava assim, com certas pessoas e tal. Era um rapaz assim muito humilde. Poucos anos depois ia começar o primeiro grande duelo pela baliza encarnada. Acabara de chegar concorrência para José Bastos. Chamava-se Costa Pereira e ia ficar na história do futebol português. Portanto, o Otto Glória veio encontrar dois grandes guarda-redes, que era o Bastos e o Costa Pereira. E acontece, o que é que fez o treinador? Alternava na baliza os guarda-redes. Um jogo jogava o Bastos, no outro jogo jogava o Costa Pereira. E andámos assim um campeonato. Acontece que vamos para a final da Taça Latina, ou melhor, para a Taça Latina. Ganhámos o Santa Etienne 1-0, jogou, salvo erro, Costa Pereira. Fez uma exibição portentosa. E os jornalistas espanhóis ficaram muito admirados. 2 dias depois, na final, contra o Real Madrid, apareceu outro guarda-redes. Os tipos interrogavam-se. Um guarda-redes daquela categoria e aparece outro guarda-redes. É claro que o Bastos fez uma exibição portentosa, quer dizer, era efetivamente 2 extraordinários guarda-redes. Do campo, jogar o Costa Pereira, jogar o Bastos, era exatamente a mesma coisa, porque sabíamos que tínhamos 2 grandes guarda-redes na baliza. Em breve, Costa Pereira assumiria a titularidade e ia tornar-se senhor incontestável da baliza do Benfica durante os 13 anos seguintes. O grande guarda-redes do Benfica para mim foi o Costa Pereira. Tinha um físico forte. Àquela altura devia ser homem com 1,80 m, não era muito alto para hoje, mas para aquela altura era muito alto. Muito largo, muito bem constituído e quando saía da baliza as pessoas afastavam-se, até os colegas, porque senão ia tudo deito. Logo, guarda-redes desses são poucos no mundo do futebol. Era um guarda-redes totalmente diferente dos guarda-redes da época, porque ele marcou uma época dos guarda-redes assim fora da baliza. Era um homem que vivia muito a posição dentro do terreno, mas que gritava muito pelos colegas à sua frente, procurando dar conhecimento da dificuldade que aparecia por um lado ou pelo outro, não é? E essa chamada de atenção tinha com certeza os seus frutos para nos alertar do perigo que o adversário nos propunha. Seguro, cedido, audaz e com uma complexão física invulgar, Costa Pereira revoluciona a forma de atuar dos guarda-redes nacionais e é o primeiro camisola 1 a entrar para o círculo restrito dos ídolos da multidão. Manda na grande área encarnada,
enquanto Eusébio e companhia rompem as defesas. E há de ser um dos esteios do Benfica bicampeão europeu. Na primeira final tivemos uma sorte bastante grande. Há uma bola que bate no poste, passa por cima da linha, vai bater no outro poste. Na altura, os postes eram quadrados, não é? E o Barcelona a perder, meteu-se no nosso meio campo e foi um autêntico massacre no último quarto de hora. E aí falou bem alto a classe daquele que nós temos falado, Alberto da Costa Pereira, que fez uma exibição portentosa. E se Costa Pereira era um atleta de qualidades invulgares, como homem era um caso ainda mais à parte. Foi um grande colega. Era realmente um liberal. Era um homem que irradiava realmente grandeza de espírito. Sabia aquilo que dizia. Nessa altura havia ali no Rossio aquela pastelaria, café, que era o piquenique, era onde se reuniam os ultramarinos. E um dia ia para lá e fazia grandes sessões daquilo que deveria ser a independência das províncias ultramarinas. E um dia foi chamado a PIDE. E apanhou um grande susto. Mas mesmo assim o susto não o fez parar. Continuou a falar. Havia um miúdo em Benfica, vendia jornais, ao lar vendia jornais, e o Alberto Costa Pereira comprava-lhe roupa a esse miúdo, e um dia falou com o diretor, dizendo as dificuldades que o miúdo passava, e então passou a almoçar com a gente e a jantar todos os dias lá com a gente. Isto define o coração do caráter de uma pessoa. Stefan, o remate, Costa Pereira saiu bem a defender. Foi um momento do desafio em que o Real Madrid tudo tentou. Costa Pereira era um homem que psicologicamente não era tão forte como possivelmente aparentava, olhando para a sua figura física, para a sua estatura, e eu creio que ele sofria imenso com jogos de grande responsabilidade. Às vezes tinha situações de histerismo. Dentro do campo levou uma lambada do Ângelo, ele estava a discutir com tudo e com todos, e o Ângelo chegou ao pé dele e deu-lhe uma chapada. Ele ficou assim perplexo e disse: vai para a baliza e vê lá se te acalmas que eu quero ganhar o jogo, disse o Ângelo para ele. E ele lá foi para a baliza. Até que veio aquele dia de 1965 que ninguém conseguiu esquecer. O dia em que Costa Pereira viveu o pesadelo de todos os guarda-redes. O frango. O frango no momento decisivo, na final da Taça dos Campeões. Porquê é que se diz que só os grandes guarda-redes é que dão grandes frangos? Porque os grandes guarda-redes, normalmente não, os grandes guarda-redes mantêm a concentração durante os 90 minutos. Portanto, qualquer pequena falha que tenham, qualquer exceção que confirme a regra, acaba por ficar na memória das pessoas como uma coisa absolutamente extraordinária. E o Rossi chutou-lhe uma bola devagar, e estava a chover muito. E ele, quando vai apanhar a bola, dá um passo em falso, estava a chover muito, e a bola passou para as suas pernas, mas a bola caiu devagar, e a bola entrou. Típico lance designado franco foi exatamente o que aconteceu ao Costa Pereira. Uma bola não chutada com muita força, a pequena atomante que havia é que a bola estava molhada. Foi uma noite péssima de maio, parecia inverno, e o Costa Pereira foi extremamente infeliz e ficou de tal maneira afetado pelo lance que não conseguiu continuar, e nessa altura nem sequer era possível substituir os guarda-redes. Foi o Germano para a baliza. Ele teve uma ruptura muscular e foi para a baliza.